Graça e paz, tudo bem com você, tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves por aqui para mais uma live, e desta vez eu vou estar recebendo aqui um convidado muito especial, onde nós vamos falar sobre a cultura do voluntariado na igreja, Por isso, eu quero que você vai convidando aí todos, tá? Vai convidando a pastores, líderes de pequenos grupos, tá? Vai convidando aí líderes de pequenos grupos, vai convidando aí líder de casais. Hoje, o nosso assunto aqui é muito pertinente e vai fazer... vai agregar muito valor, tá? Vai agregar muito valor na vida de todos vocês. Por isso, eu quero que você, então, comece aí convidando todo mundo aí. Vai convidando todo mundo. Já manda um aviãozinho aí para todos que você gostaria que participasse dessa live, para serem abençoados por Deus, não é? Para serem abençoados por Deus, porque não é sempre que nós temos esse convidado de honra aqui conosco. Então eu quero que você, certo? Já vai chamando aí, manda aí um aviso para o seu pastor, para a sua pastora, vai chamando todo mundo aí para participar hoje desse nosso bate-papo aqui, muito edificante mesmo, ok? Vai chamando todo mundo aí, tá? Vai chamando todo mundo aí, todos que você conhece, vai chamando para participar aí da nossa live. Hoje você vai poder também, de repente, mandar a sua pergunta aqui, ó. Bem aqui, ó, tá? Bem aqui, ó, você tem um pontinho de interrogação, você pode colocar a sua pergunta. Nós vamos conversar hoje sobre a cultura do voluntariado na igreja, tá? A cultura do voluntariado na igreja. Então, eu quero que você participe, tá? Da nossa live hoje. E no final eu quero dar uma informação muito importante para todos. Atenção, pastores e líderes que estão conosco. Vai colocando para mim aí da onde é que você está me acompanhando agora. Da onde é? Qual é a sua cidade? Pastor Jedson Batista de Maceió. Grande abraço para você, pastorzão. Vamos lá? Quem mais aí? Da onde é que você está falando? Da onde é que você está me acompanhando? São Paulo, Deus abençoe vocês. Leandro e Aline, lá de Suzano, Deus abençoe. Porto Velho, Rondônia, Suzano, Deus abençoe. Tatuí, São Paulo. Maracanã, Deus abençoe vocês. Caruaru, Pernambuco. Belém do Pará, Deus abençoe. Recife, São Paulo, Deus abençoe. Unai, Minas Gerais. Maceió, pessoal de Maceió aí, Deus abençoe, viu? Paraupebas, eu lembro que eu estive aí, é muito quente, hein? Estreito, aí no Maranhão. Bahia, olha, o Brasil inteiro conosco aqui, hein? Paulista, Pernambuco, Araçatuba, interior de São Paulo, Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí de Nova Friburgo, Presidente Prudente, Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, Rio Grande do Sul. Tô tomando um chimarrão aqui enquanto a gente espera as pessoas ir chegando aí, ó. Tomando um mate aqui, ó, certo? Eu não sou gaúcho não, mas eu gosto de chimarrão. Certo? Para mim é muito bom chimarrão, viu, gente? Para mim é uma delícia. Deus abençoe você também. Marabá, Pará, Deus abençoe, né? Igor, meu querido Igor Ximenes, Deus abençoe você, hein? Espírito Santo, Rosalina do Espírito Santo, Deus abençoe. Natal, Rio Grande do Norte, sou de São João da Boa Vista, São Paulo. Votorantim, Deus abençoe. Olinda, Nova Friburgo. Bom,
Eu quero já chamar aqui o nosso convidado, pastor de uma linda igreja, pastor de uma linda igreja. Deixa eu chamar aqui já o nosso convidado. O meu querido bispo, manda um oi para mim aqui, te chamar aqui, tá? Manda um oizinho aqui que eu já te chamo aqui, bispo Júlio. Manda um oi para mim aqui que eu já vou te chamar, ok? Para que nós possamos já começar o nosso bate-papo hoje, porque a nossa conversa aqui vai ser muito produtiva, vai ser muito abençoada por Deus. Estou esperando o bispo Júlio chegar aqui. Deixa eu ver se já está aqui. Já está aqui, ó. Opa! Vamos lá. Bispo Júlio conosco hoje, uma alegria muito grande receber aqui. Fala, e aí, meu pastor? Tudo jóia? Tudo bem? Alegria tá com o senhor. Que bom, que bom. Deixa eu só tirar os comentários aqui agora. Para começar, deixa eu só te apresentar rapidamente para os que são novos aqui, ó. Bispo Júlio Vertúlio é casado com a Érica, pai de 3 filhos, Luiz, Ana e Mariana, é pastor de uma linda igreja, uma igreja que ele fundou, a Igreja Cristã Mundial em Suzano, junto com a sua esposa, que é uma grande parceira do nosso ministério. Obrigado por ter aceito o meu convite aí, viu? Privilégio nosso, pastor. Sempre estar junto com o senhor é uma alegria, um aprendizado. E é dividindo que a gente multiplica, compartilhando que a multiplicação acontece na vida da gente também. É verdade. Eu penso que ninguém constrói nada relevante sozinho, não é verdade? As pessoas precisam entender que parcerias são necessárias, né? Se a visão que a pessoa tem, ela pode executar sozinha, essa visão é pequena demais, pastor. É verdade, é verdade. Toda visão que Deus dá a alguém é uma visão que vai demandar pessoas, parcerias, comunhão, parceiros. Então, se ele tem uma dúvida se a visão é de Deus ou não, ele precisa ver. Se eu posso fazer sozinho, eu já adianto que tem uma grande chance de não ser. É verdade. E quanto maior a visão que Deus nos dá, maior é o número de pessoas com as quais a gente precisa contar, né? Com certeza. Com certeza. A visão, quando Deus dá uma visão, essa visão ela vai demandar algumas coisas, né? E primeiro que a gente só cresce na diversidade. Uhum. Sempre é necessário ter o diverso, ter o diferente, para que haja crescimento. Você sabe então, Pois não. Os 5 ministérios são importantes para a igreja. Eu vejo que muitas vezes há um empobrecimento da igreja quando o mestre anda só com o mestre. Uhum. Quando o profeta anda só com o profeta. Uhum. Há um empobrecimento da igreja quando o evangelista anda só com o evangelista. Uhum. Por quê? Porque você tira essa diversidade, a gente só fala igual e perde a habilidade dos dons. Então a gente precisa também ter o diferente para que o nosso ministério seja vivo, seja eficaz. Você sabe que esses dias o Paulo Borges Júnior, ele usou uma figura que eu achei muito pertinente. Ele disse, olha, quando é para guardar na gaveta, o que se faz? Junta colher com colher, junta garfo com garfo, faca com faca. Agora, quando chega a hora de servir, aí tem que colocar os diferentes para funcionar. Né? Aí aí é a colher junto com o garfo, junto com a faca, junto com a espumadeira. Então, se é para guardar, então vamos guardar juntos, não é? Agora, os mesmos, né, juntos. Agora, se é para usar no serviço, aí tem que ser os diferentes vão se completar. Boa. Exatamente. Excelente. Eu achei muito legal. O Borges é sinistro nas ilustrações. É verdade. Outro dia eu estava lendo uma analogia, né, de uma briga que estava havendo na carpintaria, né? Aí o martelo reclamando do serrote que só cortava, aí o serrote
reclamando do martelo que só batia, não é? Daí o serrote e o martelo brigando com o médico que só media, pô, cara, só fica medindo todo mundo, pô, entendeu? Aí a chave de fenda, pô, só aperta, pô, sabe, só aperta, né? Aí, de repente, diz que chegou o carpinteiro, aí houve silêncio na assembleia, né? Houve silêncio, aí ele começou a trabalhar numa peça, usando todas as ferramentas, e quando ele terminou aquela linda peça e saiu, o pessoal falou, olha, todos nós somos importantes na grande obra que Deus está fazendo, né? Uau, então, isso é maravilhoso quando as pessoas entendem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu percebo que hoje está havendo uma grande ênfase na cultura do voluntariado na igreja. E eu louvo a Deus porque até pouco tempo não se falava sobre isso, né? Primeiro de tudo, voluntariado é bíblico? Pastor, eu vou começar na sua pergunta, na sua abordagem da pergunta e respondo na sequência, a pergunta em si. Eu desenterrei algum tempo atrás, tá lá, vai para o nosso museu, uma apostila de 2002 de voluntários na igreja. Uhum. Então, nós estamos falando de 20 anos atrás, uma apostila de voluntários na nossa igreja. Que era uma ideia que a gente começou a desenvolver ali, né? De criar um grupo de pessoas que pudesse promover trabalhos focado na contribuição e não na posição. Eu acho que a grande estrada que está abrindo para o voluntariado vem de uma mudança cultural. E se eu puder estender um pouquinho na resposta... Claro. Então, por quê? Porque há uma mudança de cultura no nosso meio. A gente está deixando de ter uma visão institucional para começar a ter uma visão mais pessoal, né? A gente está deixando... Essa mudança deixa de ser uma instituição. Ela começa agora a focar nas pessoas, cada vez mais nas pessoas. E eu tenho usado uma expressão que a gente hoje está vivendo um ambiente onde a liderança está saindo de uma relação com a posição para uma relação com a contribuição. Então, hoje a gente percebe que posições começam a perder importância e a contribuição começa a ganhar espaço, ganhar lugar. E nessa mudança que a gente está tendo agora, na sociedade, eu acho que abre um espaço muito grande para o voluntariado. E aí a gente retorna lá para a sua pergunta. É bíblico o voluntariado? Olha só. Quando a mãe dos discípulos chega e pede a Jesus um lugar para os seus filhos, um à direita, outro à esquerda, nós estamos falando de uma mentalidade lá, nos dias de Jesus, de posição. Então, ela queria que um dos seus filhos sentasse à direita, o outro filho sentasse à esquerda. Olha só. Então, isso revela uma mentalidade que busca a posição, aquela estrutura, né? Da cadeira central, das cadeiras ao lado, que a gente conhece bem, aquelas cadeiras importantes, né? A cadeira central de uma cor diferente, com um detalhe a mais. E isso é muito fenomenal. Quase um trono, né? Assim, quase um trono, né? Isso mesmo. O senhor sabe muito bem, e nós também, e algumas pessoas aí que estão nos assistindo também. Isso remete aos dias de Jesus. E qual é a resposta que Jesus dá? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Naquele mesmo instante, começa, quando os outros discípulos sabem do pedido que a mãe fez, começa ali uma disputa entre eles até que Jesus chega. Epa! O mundo, os maiores servem, os maiores governam os menores. Entre vocês não será assim. O maior será o que serve. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Eu vejo que, para mim, ali nasce uma expressão do que é o voluntariado. Olha,
vai ser a contribuição que vai determinar quem é o maior. A Exatamente. grandeza do meu reino está em quem contribui, em quem serve. Então, eu vejo que ali Jesus começa uma desconstrução de mentalidade que está na Bíblia há 2000 anos, e é por isso que eu acredito muito na força do voluntariado. Acredito muito que quando as pessoas estão engajadas, né, nessa obra, elas se doam mais, porque elas não estão atrás de algo para si, uma posição, um título, mas é o que elas podem entregar. Isso é o verdadeiro evangelho. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele tinha essa mesma consciência. Ele escreveu em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Aí, e que porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Paulo tinha também essa consciência. Agora, algumas pessoas talvez não leram o significado de voluntário, né? Aqui, ó, estou dando uma olhada aqui. Voluntário que não é forçado, que só depende da vontade. É espontâneo, não é? Agora, eu sei que você fala bem sobre isso. Muitas igrejas não têm essa cultura do voluntariado e, por isso, os pastores sofrem, não é? E chegando à exaustão, fazendo muito com poucas pessoas e quando, às vezes, ele não está tentando fazer tudo sozinho. Lá no começo, pastor, eu passei por isso, de ser sempre os mesmos fazendo tudo. Exatamente. Um grupo pequeno que realiza tudo. Exatamente. E aí o que acontece? Você tem pessoas que vão sendo sugadas, elas vão sendo drenadas. E aí o evangelho, em vez de se tornar uma bênção, um ministério, em vez de se tornar um alívio, um prazer, ele acaba se tornando um fardo. E lembrando que Jesus disse que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Tem fardo? Tem. Tem jugo? Tem, mas ele é leve e é suave. Então, a obra de Deus não é nem pesada, nem agressiva. Exatamente. E aí, uma coisa que você fala muito bem, e eu queria que você colocasse, tem muitos pastores nos assistindo aqui, vão assistir depois, porque eu vou colocar essa live tanto no YouTube, quanto vou deixar gravada aqui no Instagram, e muitos pastores precisam começar a estudar mais este assunto e começar a implantar a cultura do voluntariado na igreja. E aí, eu penso que nada engaja e move mais as pessoas a trabalhar na igreja do que a compreensão da causa, não é isso? Exatamente. Outro dia eu estava numa conversa ajudando o empresário. E ele reclamando, tal, da dificuldade de mão de obra, do empenho dos colaboradores. E eu falei para ele, você notou uma coisa? Que os meus voluntários são mais engajados que os seus funcionários. Os meus voluntários que não são pagos. Muito pelo contrário, o voluntário, ele muitas vezes despende recursos para poder servir. O seu deslocamento, sua alimentação, né? Em muitas coisas o voluntário despende recurso, treinamentos, viagens, né? São mais engajados que os seus funcionários que recebem. E o cara pôs a mão na cabeça, ele quase arrancou os cabelos, pastor, porque para ele aquilo era uma loucura, né? Na verdade, uma visão fala mais forte que o dinheiro. Exatamente. Então, às vezes, não é o salário, é a visão. A visão precisa, o líder precisa entender o seguinte, ele tem que falar da visão a todo tempo. Ele precisa, não adianta a visão estar dentro dele, né? Não adianta a visão estar dentro dele. Tem uma fala que o pessoal do marketing fala que não adianta você ter um outdoor dentro da sala da sua casa. Você tem que estar do lado de fora. Exatamente. Ou seja, para quem passar a ver, a visão precisa ser falada constantemente. Então, primeiro ponto, você precisa falar da sua visão. As pessoas
se apaixonam por uma visão. Elas se engajam em uma visão. Elas se movem por uma visão. Então, a visão tem que ter 3 coisas. Primeiro, tem que estar escrita. Depois, ela precisa ser clara. Exatamente. E terceiro, ela precisa ser ensinável. Escrita, clara e ensinável. As pessoas precisam ouvir dessa visão. Elas precisam saber dos seus sonhos. Não esconda os seus sonhos. Não enterre os seus sonhos. Não guarde os seus sonhos na gaveta. Você precisa falar. Por quê? Porque existem 2 elementos fundamentais, pastor, na vida do líder. Que é a grandeza e a humildade. Exatamente. A grandeza e a humildade. Um líder precisa ter grandeza de visão, porque quando ele tem grandeza de visão, ele atrai pessoas. Uhum. As pessoas são atraídas por uma visão. As pessoas querem participar de uma visão. Então, o líder precisa ter visão clara, grande, comunicada, expressa, falada, fotografada, desenhada. E aí, quando as pessoas vêm, ele precisa ter humildade para conservar as pessoas com ela. Então, a visão, a grandeza da visão que ele expressa vai atrair muita gente. E a humildade que ele tem no tratamento com as pessoas vai conservar essas pessoas perto dele. Então, eu sempre digo isso. Eu já fiz algumas vezes em muitos cursos de liderança. É preciso criar um equilíbrio. Gente que tem muita grandeza e pouca humildade atrai pessoas, mas as pessoas não ficam, vão embora. Porque Exatamente. o trato com ele é difícil. Gente que tem muita humildade, né, mas pouca grandeza, o que acontece? Poucas pessoas vêm, essas poucas ficam com ele por muito tempo, mas produzem muito pouco. Porque é um desequilíbrio. Agora, quando ele consegue equilibrar grandeza e humildade, ele atrai pessoas por causa da visão e conserva pessoas por causa do trato com elas. Aí esse cara tá no caminho para começar um ministério mais leve, mais suave. Quando você desmistifica as questões da posição, você vai começar a eliminar disputas, porque foi o que Jesus fez. Ele desconstruiu. Ninguém chameis pai. Vocês, quando vão na sinagoga, os caras que se vestem melhor sentam no ponto mais alto. Jesus fez um desenho. Ele disse, entre vocês não vai ser assim. Com vocês, o maior vai ser o que serve. O servo de todos será aquele que governa sobre todos. Aí Jesus cria o quê? Você quer crescer no meu reino? Sirva. Você quer crescer no meu reino? Se doe. Se entregue. Porque o evangelho tem bem pouco a ver com o que eu recebo e muito a ver com o que eu entrego. Uhum. A gente entrou numa onda, pastor, que a gente corrompeu a expressão do testemunho. A gente passou a contar testemunho alguma coisa que a gente recebeu. Uhum. E testemunho, ele não se fecha no que a gente recebe. O testemunho, na verdade, se confirma com aquilo que a gente faz a partir do momento que a gente recebe. Uhum. Ou seja, olha, comprei uma casa. O testemunho não é a compra da casa, é o lar que eu implanto naquela casa. Uhum. Fechei um contrato. O testemunho não é o fechar o contrato, é o tipo de atitude que eu tenho no cumprimento do contrato. Uhum. Conquistei uma promoção, sou chefe. Ser chefe não é meu testemunho. É como eu vou lidar com as pessoas que trabalham comigo, que de fato é meu testemunho. Porque testemunho não é o que eu recebo. Testemunho é o que eu entrego. E o evangelho inverte isso. O evangelho não está na lógica do receber. O evangelho está na lógica do dar. Melhor é dar do que receber. A nossa parte está no dar. Então, a cultura do voluntariado, ela vai gerar nas pessoas generosidade. Uhum. Ela vai gerar nas pessoas entrega. Por quê? Por causa da causa. Voltando naquilo, a visão. Ela tem a visão, agora ela vai se entregar porque ela é apaixonada pela visão. Por isso que voluntários, muitas vezes, são mais engajados que funcionários. E é interessante, se você não entende o porquê, você não se envolve no como. No como, exatamente. Exatamente. Agora,
talvez seja esta a maior dificuldade de muitos pastores de entender o porquê, de explicar com clareza o porquê. Por exemplo, se o pastor não deixa claro aonde ele quer chegar, por que ele quer chegar, quando ele quer chegar, dificilmente as pessoas vão querer se envolver na visão dele, no projeto dele. E aí que eu vejo, não é? Me convença. O que você tem para me convencer a participar disso e me doar por isso? Eu fico vendo aqui na nossa casa de restauração de casamentos, boa parte dos que trabalham comigo são voluntários. Rapaz, eles pagam para trabalhar e quando eu digo vai descansar, eles ficam bravos. Não vão. Essa semana mesmo, a minha esposa falou para um casal que se por eles viria todo o SOS, não é? Toda a imersão. A minha esposa falou assim, não, olha, nós temos já agora, nessa semana, algumas pessoas que vêm de longe para servir, então vocês podem descansar. Eles ficaram, não, mas não tem como a gente vir também. Tem um lugarzinho para a gente fazer alguma coisa, não? Isso é maravilhoso, porque você percebe que eles entenderam o propósito, a missão, a visão, a causa. Aí fica fácil. Então, você que está nos ouvindo aqui, você precisa ter clareza da visão, da missão, da causa, e passar isso, como o bispo falou, tem que ser ensinável a visão, não é? Ela tem que ser fácil de explicar, de entender, até para que isso seja repassado, né? Até que isso se torne uma cultura, né? Por quê? Cultura. A visão é o que a gente vai fazer, a cultura é como a gente faz. Exatamente. Exatamente. Então, a visão vai dar para a gente uma direção e a cultura vai dar para a gente um hábito, um procedimento, né? Uma forma de agir. Vai ser o estilo de vida, vai ser o estilo Exato. de vida. E aí, outra coisa muito importante também, que eu penso que muitos pecam, é não insistir, certo, com as pessoas ensinando sobre o verdadeiro sentido do servir. Entendeu? O verdadeiro sentido de servir. Eu acho muito... Eu ministrei muitas vezes numa igreja batista em Brasília, né? E aí o pastor Vilarindo, de saudosa memória, ele falava assim, ó, tá vendo aquele diácono ali, ó? Ele é general no exército. E talvez seja o nosso melhor diácono. Você tá vendo aquele outro ali, ó? Aquele ali, ele é desembargador aqui, ó. Entendeu? E os caras servindo, cara, assim, com um prazer, com uma alegria. O pastor Vilarindo conseguiu ensinar eles o que significa servir. Entendeu? E quando, então, a congregação entende o significado do servir, aí fica mais fácil você ter um exército de voluntários, né? Sabe, pastor, é mais do que uma frase que as pessoas decoram. É aquilo que a gente manifesta no dia a dia. Então, essa visão que gera engajamento é mais do que uma frase que a gente solta, mais do que, sabe, aquela frase de efeito que a gente... Não. Ela é o que a gente manifesta, é o que a gente faz no dia a dia. É aí que a visão ganha cultura realmente, porque é o que você fala, é como você lida, é a maneira como você trata. E aí as pessoas elas vão pegando aquilo, elas vão se formando na visão. Elas vão se formando naquela linguagem. É por isso que o pastor precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o primeiro voluntário. Exatamente. Ele tem que ser o primeiro voluntário, ele tem que ser o primeiro no engajar. Sabe, ele tem que dar um start nisso. Daqui a pouco as pessoas vão tirar coisas da sua mão. Exatamente. Elas vão tirar coisas da sua mão. E aí é que a excelência da liderança vai aparecer. Porque o que é uma boa liderança? Uma boa liderança, ela executa. Agora, uma liderança excelente, ela faz através dos outros. Então, o grande primeiro tem que começar no líder. Exatamente. Outro dia eu até estava conversando sobre isso com o JB, né? O líder precisa ser, sobretudo, uma inspiração. Não adianta eu querer
voluntários apaixonados se eu sou um morno. Se eu sou um Não. morno, não é? Não adianta eu querer um exército de voluntários se eu não faço o que Jesus fez. Porque Jesus, ele era intencional em tudo. Quando ele pega uma bacia, uma toalha e lava os pés dos discípulos, ele ainda faz uma pergunta. Vocês entenderam o que eu fiz? Ele está ensinando liderança, pô. Sim. Ele está falando com os futuros líderes, entendeu? Então não adianta. Se você não for uma inspiração como voluntário, dificilmente você vai ter um exército de voluntários que inspiram outros, né? Jesus, quando lava os pés dos discípulos, eu gosto muito de pontuar algumas coisas nesse texto. João capítulo 13 que descreve. Primeiro, o verso 3, né, aqui falando de memória, diz assim: sabendo Jesus que viera do Pai, que o Pai havia congregado todas as coisas em suas mãos e que voltaria para o Pai, tomou uma bacia, uma toalha e abaixou seus pés dos seus discípulos. Então, a primeira coisa que a gente vê é que Jesus era um ser humano, naquele momento, resolvido. Sei de onde vim, sei quem sou e sei para onde vou. A maioria das pessoas que tem dificuldade no servir é porque ela ainda não está 100% resolvida. E tem uma crise de identidade, né? Tem crise de identidade. Por quê? Eu sempre costumo dizer o seguinte: gente pequena, gente grande de mentira, precisa fazer o outro pequeno para ele ser grande. Exatamente. Agora, gente grande de verdade não tem nenhum problema em servir o outro, porque ele sabe o seu tamanho. Jesus sabe de onde veio, sabe o que o Pai havia lhe dado e sabia para onde ia. Então, ele não teve problema de tirar a capa e assumir o avental. A gente acostumou há muito tempo, né, a pregar a mensagem de Elias e Eliseu, pegar a capa. Mas está na hora da gente mudar um pouquinho a ilustração e trocar a capa, porque Jesus tira a capa e põe o avental. Então, a chamada da liderança não foi com capa. A chamada da liderança foi com o avental. O Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para servir. Aí, entre capa e avental, a gente precisa marcar duas coisas. Qual que é um problema que a igreja carrega ao longo do tempo? Eu falo de forma generalizada, claro que, né, assim, é que a gente foi deixando o seguinte: a gente quer ungir o líder e que o Espírito Santo treine. Quando, na verdade, o papel é o Espírito Santo unge, ele derrama a capa, ele derrama o poder, ele derrama a autoridade, e nós fazemos o quê? A gente treina. E o treinamento do líder se dá com o avental. A igreja treina com o avental. O Espírito Santo unge com a capa. É isso que a gente precisa hoje posicionar. E às vezes nós estamos fazendo o quê? Nós estamos querendo que o Espírito Santo treine e a gente unja. Isso não dá. Exatamente. Você conhece tão bem quanto eu. Eu estive nos Estados Unidos, lá com os meus netos, recentemente, e a gente sempre observa aqueles parques, como é que funciona, né? E como é que funciona de forma tão sincronizada e de forma organizada. Agora, quem já estudou sobre o funcionamento por trás da Disney sabe o quanto eles investem em treinamento. Tem um livro, eu não vou me lembrar o nome, mas que é o Treinamento de Liderança da Disney comentado. Agora me fugiu, eu li esse livro tem anos. É fantástico. Hoje, eu acabei de chegar aqui agora, acabei de entrar pela porta, eu estive no Beto Carreiro, eu estou em Santa Catarina agora à noite. Que é um parque também brasileiro que dá orgulho, muito bom, extremamente organizado, né? E quando a gente olha esses parques, que são lugares de acolhimento, de receber pessoas, né? Lugares onde o atendimento é muito importante, né? O atendimento é extremamente importante.
Então, quando você percebe isso desde a chegada até a sua saída, quando você tem isso, é o que a igreja hoje precisa ter, gente treinada para fazer a diferença. Por quê? O elo mais... A força de uma corrente está no seu elo mais fraco. Uhum. O pastor foi metalúrgico como eu. Então, se eu tiver aqui, ó, um elo que aguenta 500 quilos, mas eu tiver nessa corrente um elo que segura 250 quilos, o limite dessa corrente são 250 quilos e não 500, por mais que todos os outros sejam. Ou seja, não adianta, às vezes o pastor está lá pregando um ótimo sermão, mas a pessoa que recebeu na porta já estragou. É ruim de serviço. Já estragou. Já criou um ambiente ruim, entendeu? Às vezes está lá a professora da escola bíblica faz um trabalho incrível com as crianças, mas o cara lá do estacionamento melou. Ou seja, a gente precisa entender que as pessoas precisam ser intencionais, treinadas e instruídas, até mesmo como se comportar, o sorriso, a mão estendida, o olá. Aí você diz assim, não é possível. Você precisa ser intencional até que isso se torne natural. Exatamente. Pessoal que está aí com a gente, lembra quando você começou a dirigir? Que você precisava pensar para passar a marcha? Hoje, muita gente aí já tem o carro automático, mas vamos lembrar lá do câmbio manual? Né? Escreve aí quem está no câmbio manual ainda. Nós vamos orar por você. Deus te abençoar. Mas lembra, quando você começou a dirigir, ou quem está começando a dirigir, você pensa para passar a marcha. E agora tem que mudar. E agora tem que mudar. Logo com o tempo, o que acontece? Aquilo se torna natural. O carro é quase que uma extensão do seu corpo. Você começa a passar marcha com muita naturalidade. Ou seja, você não para mais para pensar, agora eu preciso passar marcha. Não, você simplesmente passa. Já está dentro. Ou seja, o intencional se tornou uma cultura, né? Você se tornou automático, se tornou natural. Do intencional para o natural. Então, algumas pessoas agora precisam entender que tem coisas que do intencional, de propósito, para o natural. É mais ou menos assim, vou entrar na sua área, pastor. O pastor fala o seguinte pro casal lá, né? Ô marido, faça isso com a esposa. Aí o cara vai praticar, eu já vivi isso, a gente trabalha com casais também, o cara vai praticar a infeliz da irmã, mas não, você só está fazendo isso porque o pastor falou para fazer. Assim eu não quero. Cala a boca, miserável. Ele vai fazer uma vez, ele vai fazer duas porque o pastor mandou, mas uma hora o intencional vai virar natural. Exatamente. A gente precisa disso. Eu percebo que a maioria... eu tenho uma palestra que eu dou sobre intencionalidade. E eu vou mostrando como Deus, ele é intencional. Por exemplo, eu perguntei para uma arquiteta, por que o azul é uma cor tão boa para fotografar, né? Ela disse, por que Deus pintou o céu de azul? Né? Por que Deus não pintou de roxo, de amarelo? Aí você vai estudar a psicologia das cores, você percebe que aonde Deus colocou uma cor, tinha uma intenção e um propósito. Ele não fez nada aleatório, entendeu? Aí você vai para o corpo humano. Por que você tem pelo no nariz, pô? Entendeu? Deus não jogou ali os pelinhos para... Não, é um filtro, pô. Por que essa orelha é assim, não é de outra forma? É uma concha acústica, não é? Então você começa a perceber que tudo na natureza, na criação... Aí depois vem Jesus. Você percebe que todos os movimentos de Jesus eram intencionais. Aí você vê Paulo. Todo o movimento de Paulo era intencional. Aí você vai hoje para a neurociência e o marketing. Então, os caras do marketing usam a neurociência e são intencionais
Em tudo. Por exemplo, você vai no supermercado onde eles investem em marketing, você percebe que tem cheiro, não é? Simulando um pão fresco, tem cheiro, simulando tantas outras coisas, porque eles sabem que nós temos uma memória olfativa, e aí coloca-se na altura dos olhos aquilo que eles querem que você pega, no ponto estratégico. Por exemplo, quando você vai no Outback, eles usam um perfume no banheiro, gerando em você uma memória, certo? Aonde você sentir aquele perfume, você vai lembrar do Outback. Olha como eles são intencionais. Agora você vai na igreja, você percebe que às vezes o louvor não é intencional, você percebe que as cores que usaram para pintar não é intencional, você percebe que o uniforme não é intencional, você percebe que o pastor não é intencional em absolutamente nada, ele vai simplesmente fazendo, ele vai fazendo. Aí ele não entende por que no Outback as pessoas pegam uma fila de 1 hora com a família, esperam 1 hora para almoçar, e no outro domingo está lá com a família e mais outra. Esperando mais 1 hora. Aí eles não entendem o porquê. Eles pensam que, não, é porque acho que eles acharam bonitinho, legal. Não, existe uma intencionalidade. Eu me lembro do pastor, acho que foi o pastor Simonton. Ele disse que o cara montou uma pizzaria lá no Espírito Santo e, tipo assim, em 2 meses tinha fila de espera na porta da pizzaria, né? E aí ele falou, vou lá falar com o dono. Como assim, né? Como assim? O cara chegou ontem e tá... Ele foi, conseguiu marcar lá um momento com o dono, eles comeram algo juntos, e ele então foi perguntar para o cara, qual o segredo? Ele disse, é simples, eu vim aqui, eu fiz uma análise, eu fiz uma pesquisa de campo, e eu percebi que uma das coisas assim, de maior deficiência no comércio aqui é o atendimento. Uhum. E é o que eu sei mais fazer, é o que eu mais sei fazer na minha empresa. Então eu só treinei as pessoas para receber bem, tratar bem, servir bem, e o sucesso está aí. Mas por quê? Com certeza esse cara é intencional nas cores, ele é intencional na música, ele é intencional na limpeza do banheiro. É o que você falou. Quando você vai num parque da Disney, por exemplo, você percebe o mesmo tratamento desde quando você entra, entregando seu bilhete, até quando você pede informação para quem está recolhendo. O cara revista, pastor, o cara revista a sua mochila fazendo você sorrir. Exatamente. Quem é revistado? O cara revista a sua mochila e aí ele tem... tenha um dia mágico. Exatamente. Ou seja, né, o cara tem a frase certa para que você tenha um dia mágico. Ou seja, ele está ali de propósito, né? Ele está ali de propósito. Quando você vai saindo, depois do show, dos fogos, você está saindo, os funcionários estão na saída para te dar boa noite, te agradecer por ter vindo. E em alguns lugares aplaudindo e tal. Exato. Exato. Então, agora você percebe. Celebrando você. Exato. Por que a gente não aprende, certo? Com quem está usando e não é para conquistar o coração das pessoas, para plantar o evangelho? Por que a gente não aprende? É aquela coisa, a gente se foca só na capa e esquece do avental. Ou seja, não, porque tem que ter unção. Ninguém está dizendo que não vai ter unção. Exatamente. Ninguém está dizendo que não vai ter o poder do Espírito. Ninguém quer substituir o Espírito Santo. Essa é uma verdade. É você buscar ser intencional com as pessoas, por alguns aspectos. Primeiro, vamos lá. Em 2016, eu levei os meus voluntários todos para a construção do nosso templo. Faltava 1 mês, 2 meses para a gente mudar. Eu os levei para a construção. E eu falei, olha o tamanho que nós vamos ter agora. Nós estamos saindo de um templo e íamos para um templo 3 vezes maior.
Estávamos terminando de construir. Nós tínhamos uma porta de entrada. Agora nós tínhamos 5 portas de entrada e saída. Uhum. E eu falei assim, ó, nós vamos ter uma missão. Nenhuma pessoa pode sair daqui sem ser notada. Show. Vai aumentar 3 vezes. Nós vamos ter 5 portas de saída. Mas o nosso desafio é que ninguém saia daqui sem ser notado. Vai ser um propósito nosso, vai ser intencional nosso celebrar cada pessoa, tocar cada pessoa. Nos tornarmos uma igreja 3 vezes maior, 3 vezes maior em tamanho, né, de templo. Porém, nosso desafio é ser mais amistosa do que quando éramos menores. E falamos isso com intencionalidade, colocamos isso de como vamos fazer, de como vamos colocar. E aí pusemos placa na entrada, cafezinho na entrada, gente sorrindo, seja bem-vindo. Aí outro dia um grupo de irmãos de um dos ministérios da igreja, predominantemente de homens, né, de um dos ministérios, falou assim, pastor, é uma dificuldade para os caras ficar lá na frente, sorrindo, segurando plaquinha, eles não topam. Eu falo assim, irmão, é isso, tem que ferir mesmo, tem que desafiar mesmo, porque é isso que vai fazer diferença, porque vai quebrar o cara. E isso a gente vai criando o hábito, criando meio. Isso se tornou uma marca nossa, a recepção, o acolhimento, que nos fez nos tornarmos uma igreja maior e mais amistosa, uma igreja em que a gente, claro que a gente não é perfeito, não acerta 100%, mas a gente está nesse caminho, nesse processo que nós vamos acolher e tocar todos, todas as pessoas. Então, o tamanho da igreja, pastor, não é o tanto de cadeira que ela tem, é a visão, Não. é o ambiente que ela carrega. É impressionante que aqui no nosso SOS Casamento, né, eu tenho um lema. Nós fazemos uma Santa Ceia antes de começar cada evento. E o nosso lema toda semana é: se eles não saírem daqui dizendo nunca fomos tão amados, nunca fomos tão bem servidos, nós erramos em alguma coisa. Exatamente. E isso entrou até no coração, por exemplo, tem um adolescente lá que ele é filho do caseiro, né? Eu acho que de tanto ele ver e ouvir isso, esses dias um casal falou assim para mim, caramba, eu cheguei aqui de viagem, perguntei para esse menino aqui, ó, aonde é que ficava a recepção, a primeira coisa que ele me chamou foi aqui, me chamou para dentro e me ofereceu um café, entendeu? Ele ficou impressionado, entendeu? Ele ficou impressionado. Antes de dar a informação onde é que ficava a recepção, vocês estão chegando agora, vocês querem tomar um cafezinho e tal? Então, veja como... Até a excelência está nos detalhes, Josué. A excelência está nos detalhes. E, ó, não precisa ser gênio para fazer algo excelente. Não precisa. Vou contar e nem uma precisa de história dinheiro. rapidinho. Hã? Nem ter dinheiro. E nem Outro dia eu precisa de estava num hotel muito bom. Hotel muito bom. Eu estava numa conferência, me colocaram num hotel top lá. Cheguei, desci para o café da manhã. A pessoa me abordou e perguntou, o senhor deseja um omelete? Eu falei, sim. Ela foi lá para dentro, fez o omelete. Pegou o omelete, dobrou em metade do prato, na outra metade, com o molho, ela escreveu bom dia. Josué, precisa ser um gênio para fazer um omelete? Exatamente. Precisa ser um gênio para escrever bom dia? Exatamente. Mas quando você junta essas duas coisas, o cara te traz um omelete num prato escrito bom dia, não é o dinheiro, não é a genialidade, é a excelência nos detalhes. Então aí você tem toda uma estrutura e um menino que vai lá, e o que impressionou o cara? Eu tenho Josué Gonçalves me dando uma palestra, e o que me impressionou? Um adolescente que me ofereceu um cafezinho. Exatamente. Então, às vezes, o pessoal... falta criatividade, falta realmente conhecer outras estruturas, viajar mais, aprender com outros. Mas eu quero aproveitar e dar uma paradinha antes de a gente concluir aqui e fazer um convite
para todos vocês, pastores, pastoras, os aspirantes ao ministério, para participar da nossa conferência Pastor Discipulando Pastor, que vai acontecer aí em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, do dia 3 ao dia 5 de fevereiro. E olha quem vai estar ministrando, ó, JB Carvalho, seu Marco Coelho, Estevão Fernandes, Hernando Dias Lopes, Gerson, pastor Gerson, Azaf vai estar cantando e o Bispo Júlio é um dos ministrantes desta conferência. Deu para vocês perceberem que muito conteúdo ele tem para entregar e vai agregar muito valor àqueles que participarem. Então, se você não fez sua inscrição ainda, corre, hein? Corre, faça sua inscrição ainda hoje. Para facilitar, eu deixei aqui embaixo o WhatsApp. Se você manda uma mensagem nesse WhatsApp, você já recebe o link e você faz a sua inscrição. Para abençoar mais pastores ainda, mais pessoas que estão se preparando para o ministério, nós estamos fazendo assim, olha, você paga uma inscrição e ganha uma para levar ou um pastor amigo ou um pastor que trabalha com você, alguém que você deseja abençoar também. Então você só paga uma inscrição e ganha uma de presente. Eu não lembro ter feito nenhum evento assim ainda, mas eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua igreja, eu quero abençoar o estado de São Paulo, oferecendo isso para todos os pastores. Então, do dia 3 ao dia 5, experiência Pastor Discipulando Pastor na cidade de Guarulhos, lá na igreja do meu amigo pastor Ney Messias, na igreja Nasci para Deus. Eu vi essa igreja nascer e hoje é um templo maravilhoso, uma igreja maravilhosa. Então, você pode mandar um WhatsApp aí, ó, 11 95060 2985. Para concluir, como é que você treina os seus voluntários, não é? Porque, na verdade, tem igrejas que têm voluntários, mas não são disciplinados, não são criativos. Como é que você treina os seus voluntários? Vamos lá, pastor. Acho que uma das coisas importantes aí, até já emendando no seu convite, existem 3 elementos que a gente precisa trabalhar. O primeiro elemento é o conhecimento. Por isso, uma conferência como essa é importante. Porque o conhecimento, ele amplia a visão, ele mostra, ele cria um mundo novo, ele cria uma visão nova. Então, conhecimento. Então, promover curso, promover treinamento, conhecimento. O segundo, relacionamento. Relacionamento, não tem jeito. Você precisa estar integrado a um grupo. Então, o pastor precisa começar a se relacionar com alguém, que vai relacionar com alguém, e aí vai criar o grupo. Então, são 3 pilares, e uma conferência como essa, um treinamento como a gente faz na igreja, é conhecimento, relacionamento e atmosfera. Essas 3 coisas são transformadoras. Então, o conhecimento vai te dizer o que fazer, né? O relacionamento vai te inspirar, vai te motivar, vai te mentorear. E a atmosfera vai te alimentar. Então, o que eu acho que o pastor devia se concentrar? Em 3 elementos. Conhecimento, relacionamentos e atmosfera. Como é que ele pode fazer isso? Primeiro, ele precisa ter uma reunião onde ele vai desenvolver esse tipo de coisa. Então, eu tenho todo mês com os meus voluntários, uma reunião mensal, com minha liderança, com os meus voluntários em geral, onde a gente tem, em alguns dias, os 3 sempre estão lá. Tem dia que é mais conhecimento, tem dia que é mais atmosfera, tem dia que é mais relacionamento, mas a gente vai trabalhando sempre os 3, conhecimento, relacionamento e atmosfera. Delegar é muito importante. Confie que as pessoas vão fazer. Elas não vão fazer tão bem quanto você, no primeiro momento. Mas com o tempo, à medida que vai crescendo, o que vai acontecendo? Elas vão fazer melhor do que você faria, além do que você faria. Então, por isso que você precisa ser inspirador. Banca aquela pessoa mesmo quando ela falhar. Banca aquela pessoa mesmo quando ela não for tão eficaz, tão eficiente no resultado.
Mas acredita que com o tempo ela vai fluir. Treine, treine. Chame alguém para dar uma palestra, chame uma pessoa para dar um treinamento, promova, traga pessoas para falar, indique cursos. E aí faça o seguinte, ó. Tem uma coisa que eu sempre falo nos treinamentos, que é onde a maioria dos pastores são machucados. E onde é que é? Eu treinei e foi embora. Eu treinei e não ficou comigo. Vou dizer duas coisas aqui, pastor. Primeiro, pior do que você treinar e o cabra ir embora, é você não treinar e o cara ficar. Só te dando trabalho, problema. Só te dando trabalho. Só te dando trabalho. E de outra parte, eu queria curar o coração do pastor que talvez está aqui, para entender o seguinte. Existem alguns tipos de pessoas que você precisa entender na sua vida. Primeiro, existem pessoas que elas vão caminhar até você pelo que você tem. E tá tudo certo. Você é uma fonte. Exatamente. Elas vão buscar em você o que você tem para oferecer, e vão buscar, vão receber e vão embora. Porque você é uma fonte. Glorifique a Deus porque Deus te fez uma fonte para elas. Não se sinta mal, não se sinta ferido, traído, usado, abusado. Não. Você está entregando o que Deus te deu. Agora, segundo, tem pessoas que estão com você pelo que você faz. Elas se apresentam com você por um projeto, por alguma coisa. Então, estas pessoas estarão com o que você faz e não com você. Elas vão contribuir com você, vão trabalhar com você e logo vão embora. Uhum. Mas existem aquelas pessoas, e estes são poucos, que elas não estão nem com o que você tem, nem com o que você faz. Elas estão com você. E é para essas pessoas que você deve olhar, e elas não são muitas, mas elas vão ficar com você a vida toda. E elas vão caminhar com você a vida toda. E às vezes você está dispensando pessoas que estão com você pelo que você é. Às vezes você está tratando mal pessoas que estão com você pelo que você faz, por causa daquelas pessoas que só estavam com você por causa daquilo que você tem. Então, deixa o seu coração ser curado e aprende a colocar cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Tem gente que vem a mim só pelo que eu tenho. Tem gente que vem a mim pelo que eu faço. E tem gente que vem a mim por quem eu sou. E com essas eu vou a vida toda. É assim, fácil. E simples. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, é o seguinte, nós vamos tirar uma foto daqui a pouco. Agora. Nós vamos tirar uma foto e eu vou postar essa foto no feed. Fechou? Quem marcar 3 pessoas, 3 pastores, 3 líderes, ou 3 pessoas lá no feed, amanhã eu vou sortear esse livro aqui, ó. 109 sermões esboçados, prefácio de Hernandes Dias Lopes. Então, você quer concorrer a esse livro aqui autografado, vou autografar hoje até para você aqui, ó. Então, quando eu terminar a live, você vai lá, entendeu? Você vai lá no feed e marca 3 pessoas e coloca o que você aprendeu aqui hoje. Alguma coisa que você aprendeu aqui hoje, tá? Bispo Júlio, muito obrigado. Deus abençoe você. Essa conferência vai ser extraordinária. Vai ser maravilhoso. Estou já com meu coração fervendo para poder dividir com os pastores, compartilhar um pouco daquilo que a gente está vivendo e caminhando como igreja. E tenho certeza que vai ser um diferencial. Então, aquilo que eu falei para o treinamento vale para o pastor também, que está assistindo a gente agora. Vai ser um lugar de conhecimento, vai ser um lugar de relacionamento e vai ser um lugar de atmosfera. Tenho certeza que o ministério muda aí. É verdade, com certeza. E se você não segue o Bispo Júlio ainda, eu quero que você passe a seguir, porque ele sempre está trazendo um conteúdo que agrega muito valor a todos nós. Se você não se inscreveu ainda, tira um print aí dessa tela, fique com o telefone para você participar. Deus abençoe a todos, um grande abraço, Bispo, e até o nosso encontro, então. Valeu, pastorzão. Tamo junto semana que vem. Deus abençoe.